Muito boa tarde a todos que se estão aqui a juntar a nós. Sejam bem-vindos aqui a mais um webinar A2A. Vou só deixar aqui entrar toda a gente antes de fazer as devidas apresentações e dar o devido contexto. Aproveito para vos informar que o webinar está a ser gravado e, portanto, iremos depois disponibilizar o mesmo na nossa plataforma de YouTube. Eu depois enviarei o link a todos. E, portanto, todos os que depois queiram revisitar a conversa que vamos ter hoje, o webinar vai estar disponível. Quero agradecer a participação de todos. Vão entrando aqui os nossos participantes. De qualquer forma, vou só partilhar aqui um bocadinho do que é que vamos falar hoje e quem é que vai falar hoje. O RepCircle, The Reputation Platform, é um centro de conhecimento para a reputação corporativa que foi fundado pela Lyft e que divulgou recentemente os resultados de um barómetro Corrupção e Transparência em Portugal. Foi um estudo que foi desenvolvido em conjunto com a Kepler Forensic Partners, que é uma empresa portuguesa dedicada à consultoria nas áreas de litigação, investigação forense, ética, compliance, entre outras, com o objetivo de apurar qual o impacto da corrupção nas empresas portuguesas e qual a percepção dos gestores face à execução do atual Plano de Recuperação e Resiliência, o famoso PRR. De acordo com este barómetro, que contou com a participação de 123 altos quadros de empresas de referência a operar no mercado nacional, apenas 11,4% dos inquiridos, 11,4%, esperam uma intervenção ética, imparcial e transparente do Governo na atribuição destes apoios do PRR. O PRR, como todos sabem, que até hoje é o maior pacote de ajuda financeira alguma vez concedido pela Comissão Europeia aos Estados-membros. Vamos refletir sobre esta preocupação e outras preocupações dos gestores portugueses, tentar identificar aqui algumas estratégias para as ultrapassar. Temos connosco o Salvador da Cunha, que é fundador do Reputation Circle e CEO da Lyft, o Pedro Espanha da Cunha, que é sócio da Kepler Forensic Partners, e vai se juntar também a nós o André Correia de Almeida, que é professor na Universidade de Colômbia e fundador da associação All for Integrity. Salvador, Pedro, bem-vindos. O André, entretanto, já se juntará a nós, espero eu. Salvador, passo-lhe a palavra para partilhar aqui um bocadinho connosco este estudo, primeira criação, obviamente, deste Reputation Circle e este estudo, este barómetro que foi feito. Ok, muito obrigado, Isabel. Gostava, em primeiro lugar, de dizer que é um prazer para mim estar aqui a falar sobre este tema convosco. Queria agradecer também à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, da qual eu sou sócio já há alguns anos, ou melhor, a Lyft é sócio já há alguns anos, o convite para fazer este debate que é difícil e até desconfortável, diria assim, porque de facto trata-se de falar de corrupção do nosso país e nós gostamos do nosso país e não gostamos que ele seja corrupto, mas temos percepções sobre isso. Gostava também de agradecer aqui à Kepler e ao Pedro da Cunha por se ter juntado ao Reputation Circle neste projeto, porque de facto a Kepler dá-nos aqui uma dimensão de credibilidade que nós sozinhos não conseguimos chegar e, portanto, de facto foi muito importante ter a Kepler connosco neste projeto. E gostava também de agradecer ao André, apesar de ele ainda não estar, mas assim que estiver também lhe agradeço, pelo entusiasmo com que tem vindo a combater este fenómeno da corrupção. O André é um ativista nestes temas e é um ativista que vê o problema de fora, vê o problema com olhos de quem vive fora de Portugal e, portanto, tem muita propriedade na forma como olha o tema e como se dirige ao tema, não é? Bom, do ponto de vista de contexto, a Isabel já falou um pouco sobre o que nós fizemos, mas eu queria sublinhar aqui um conjunto de situações. Bom, em primeiro, é que hoje em dia, em pleno século XXI, eu diria que não há reputação das empresas sem haver transparência. Esta deve ser o principal conceito. E como sabem, a reputação é um ímã que atrai os melhores clientes, que atrai os melhores fornecedores, que atrai os melhores financiamentos, que atrai os melhores acionistas, que atrai o melhor talento. E, portanto, nós sem uma boa reputação não conseguimos competir bem no mercado. E não há reputação que resista à corrupção. A corrupção, efetivamente, quando é detectada dentro das empresas, tem que ser eliminada sob o risco da própria empresa deixar de ser viável do ponto de vista económico. E, portanto, é muito importante
que os gestores tenham esta percepção, que não podem ser tolerantes à corrupção. Nós sabemos que sem uma boa reputação não há bons resultados financeiros, mas também sabemos que empresas que não têm uma boa reputação são empresas que não são atrativas, são empresas que não são sólidas, são empresas que não são robustas. E, portanto, são uma espécie de elefantes brancos que empatam, em vez de sobrevivem e empatam, em vez de contribuir positivamente para a economia, contribuem negativamente para a economia. Portanto, tendo feito este contexto sobre qual é que é a relação que existe entre a reputação das empresas e a corrupção que eventualmente possa existir entre as empresas, é este o contexto. Agora, como é que este estudo surge? Este estudo surge no âmbito de vários estudos que nós fomos fazendo no Reputation Cycle. Portanto, a ideia aqui, de facto, é estudarmos um conjunto de matérias que possam afetar a reputação das empresas em várias dimensões. E, portanto, nesta dimensão específica, pareceu-nos interessante porque, exatamente, vem aí o PRR, vem aí um fenómeno que pode, efetivamente, aumentar a percepção de corrupção em Portugal. E nós, quando fazemos este estudo, fomos à procura exatamente de perceber como é que as empresas viam o fenómeno da corrupção, como é que os empresários viam o fenómeno da corrupção em Portugal e como é que esse fenómeno pode impactar na reputação das empresas. Nós fizemos inquéritos a um leque alargado de líderes em Portugal, tivemos 123 respostas completas, num conjunto um bocadinho maior de respostas incompletas, mas 123 respostas completas, todas elas de líderes empresariais, sejam líderes, sejam CEOs de empresas, sejam outro tipo de lideranças, portanto, C-suite, diria assim, da empresa. Entretanto, já chegou o André, que eu quero agradecer mais uma vez. Eu estava aqui a ver, ia dar as boas-vindas ao André, seja bem-vindo. Peço desculpa, eu esperava que tivessem começado sem mim, porque este atraso de 7 minutos é mau. Não é não. Começámos sim, mas muito a tempo, seja bem-vindo. Eu peço desculpa, estou na Fundação Oriente, num espaço aberto, mas ótimo, aqui, estou muito contente de estar aqui. Obrigada. Força, Salvador. Eu estendo aqui os meus agradecimentos da Lift ao André e é um prazer conhecê-lo também. Nós ficámos ainda de nos falar e não falámos antes, mas havemos de falar depois, havemos de encontrar este momento. Não é? Portanto, eu estava aqui a falar um pouco sobre o universo de pessoas que foram entrevistadas. Foram entrevistas qualitativas, 123 entrevistas, portanto, do nosso ponto de vista é um universo bastante robusto. E no fundo, nós acabamos por não nos surpreender muito com os resultados deste barómetro. E eu faço aqui a leitura de 3 ou 4 conclusões por alto antes de passar a palavra ao Pedro. A primeira das conclusões é que quase 2/3, um pouco mais de 2/3 dos inquiridos considera que a corrupção é muito frequente em Portugal e atravessa transversalmente os setores públicos e privados. Portanto, não é um fenómeno só do setor público, é um fenómeno também do setor privado. Agora, aqui não sei quem é o ativo, quem é o passivo, mas admito que o passivo seja o setor público e o ativo seja o setor privado, mas nós aí não chegamos a esse detalhe. Mas, curiosamente, quase a mesma percentagem, 65% dos inquiridos, declara desconhecer casos de corrupção na sua própria organização. Ou seja, isto é um problema dos outros, não é um problema que eu tenha em minha casa. Não é? Esta é a percepção. Corrupção existe, mas não existe em minha casa. Isto, obviamente, que as percepções são uma coisa, a realidade é outra, e que isto parece de alguma forma desconcertante. Eu diria que, em termos de explicações, tem a ver muito com a exposição mediática dos casos de corrupção que têm existido. Ainda no último fim de semana, a capa do Expresso foi sobre temas de corrupção, como é que vivem os nossos acusados VIP, diria assim. Portanto, eles foram buscar, o Expresso foi buscar a maior parte dos nossos, enfim, gestores que são acusados de temas de corrupção e fez ali 2 páginas sobre a vida deles, não é? Com as fotografias respectivas. Portanto, o tema é muito debatido na comunicação social. Portanto, é claro que, ainda por cima, os processos são muito longos. Portanto, é claro que as pessoas cristalizam aqui uma percepção grande de corrupção.
Agora, efetivamente, acham que essa corrupção, na maior parte dos inquiridos, não acontece em sua casa, não é? Ou seja, a corrupção existe, mas não existe aqui pertinho. Bom, outro dado curioso é que a maioria dos entrevistados, quase 60%, diz que as suas empresas assumem compromissos contra a corrupção, compromissos de combate à corrupção. Curiosamente, 45,5% não sabe que compromissos são esses. Não se pronunciam sobre a forma como as empresas abordam estes casos. Isto também é curioso, porque, mais uma vez, eu digo, não, nós somos campeões e nós conseguimos fazer, nós combatemos a corrupção, nós somos pessoas que gostam de combater a corrupção. E como? Como não sei muito bem, mas sim, mas combatemos a corrupção. Portanto, também estes casos são interessantes. E, por último, diria que o tráfico de influências é a forma como a percepção que existe sobre o tipo de corrupção que existe é maioritariamente, quase 80%, tráfico de influências. Sendo que o setor político e as instituições desportivas são consideradas neste estudo como os principais promotores da corrupção em Portugal. Portanto, o poder político com 70% quase dos inquiridos e as instituições desportivas com 64,2%, portanto não está muito longe dos 70%, e portanto nessa medida de facto temos aqui dois grandes alvos sobre os quais podemos trabalhar, não é? Bom, agora, o momento, porque é que nós fizemos isto nesta altura? Nós fizemos isto nesta altura por duas razões. Primeiro, o contexto Covid e posteriormente a guerra na Ucrânia alterou muito a nossa forma de trabalhar e de facto os termos são extraordinários e portanto não é fácil, não foi fácil esta adaptação, mas com esta adaptação surge o maior programa de ajuda europeia de sempre a Portugal. Portanto, estamos a falar não só do PRR, mas também dos fundos comunitários que aí vêm, portanto, num pacote de muitas dezenas de milhares de milhões de euros, portanto, o maior pacote de sempre. E com este maior pacote de sempre surge também a percepção, quase 89%, 88% dos inquiridos, de que não esperam que haja transparência por parte do governo, nem ética nem transparência, na atribuição destes subsídios. Isto é uma preocupação grande, porque efetivamente só 11% dos inquiridos é que acham que vai haver ética e transparência. Eu acho, enfim, o governo tem que olhar para isto, pelo menos como um número a ter em conta na forma como vai executar o programa. E consequentemente, como consequência disso, 75% dos inquiridos acham que este programa não vai contribuir para que Portugal possa escalar dentro dos países mais competitivos da Europa e, portanto, vamos continuar, mesmo apesar do programa, na cauda da Europa. Nós todos sabemos que o programa não é só para Portugal, também todos os outros países da Europa vão ter programas idênticos, a Espanha tem 5 ou 6 vezes mais do que nós, mas o que é facto é que nós poderíamos contar com isto para escalar aqui 2 ou 3 ou 4 lugares na competitividade, em termos de competitividade na Europa e não vamos escalar, portanto, pelo menos essa é a percepção que existe. Bom, o Pedro e o André vão falar um pouco melhor sobre isto, bastante mais do que eu, com pistas muito mais importantes, muito mais interessantes. Eu só queria terminar com a ligação à comunicação. Há aqui 2 pontos que eu gostava de significar. O primeiro ponto é que as empresas têm que criar mecanismos de combate à corrupção, e especialmente mecanismos de comunicação dentro das empresas, para que o combate à corrupção tenha um mecanismo tranquilo, um mecanismo que se sossegue quem possa denunciar. E, portanto, este mecanismo de whistleblowing é muito importante para isto das empresas, para que exista denúncia e para que essa denúncia possa ser efetiva. E nós sabemos que as pessoas não denunciam porque têm medo e porque não têm nada a ganhar, não é? E, portanto, não fazem isso exatamente por isso. E, por outro lado, é muito importante que os gestores tenham a percepção de que a corrupção tem efeitos muito negativos na reputação das empresas. E, portanto, têm que medir esses efeitos para saber como é que hão de gerir as consequências desses efeitos.
E é nesse sentido que existe o Reputation Circle, para ensinar de forma gratuita os gestores a saberem como medir, e depois a medição em si já custa alguma coisa, mas é importante saberem como é que se mede a reputação nas suas diversas dimensões, para saber como é que gerem depois esse tema e como é que conseguem recuperar eventuais reputações perdidas. E com isto passo a palavra ao Pedro, que nos vai agora dar a sua perspectiva e a perspectiva da Kepler sobre este tema. Ok. Obrigado, Salvador. Antes de mais, agradecer em primeiro lugar ao Salvador e à Web Circle por nos ter convidado para participar neste barómetro. De facto, são temas que para nós são muito próximos, já estamos neste meio desde 2007 aproximadamente, por isso temos algum background e muita exposição de investigação de casos destes de fraudes, corrupções, operações conexas. Por isso conseguimos ter uma percepção bastante detalhada sobre o que é a realidade portuguesa e também a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa pela organização deste evento e ter-se gentilmente querido associar a nós para podermos em todos partilhar um bocadinho sobre isto. O desafio que me colocaram era, de uma forma breve, explicar como é que se pode combater a corrupção e a fraude nas organizações. E isto não há muitas maneiras, há duas, ou vai a bem ou vai a mal. O vai a bem, em Portugal, são raros os casos, e eu diria que normalmente os casos onde vai a bem, entre aspas, como é óbvio, é porque de facto ou as entidades pertencem a grupos internacionais onde já existe um mindset e uma maturidade sobre estes temas que obriga as suas filiais pelo mundo fora já a adotarem um conjunto de medidas, de regras, de práticas e de funções que lhes permite de facto ter aqui uma prevenção destes temas, ou então quando não vai a bem, vai a mal, e quando eu digo vai a mal é porque há de facto um enquadramento jurídico e legal que obriga as empresas a fazer isso. E de facto eu diria que até ao final bom, estes temas obviamente estão há muitos anos previstos na lei, o que é o crime, a definição do crime, estas situações todas, mas aquilo que seja especificamente o combate à corrupção, à fraude e às infrações conexas é algo que é relativamente recente. Começou ali nos anos 2009, creio eu, quando foi criado um organismo dentro do Tribunal de Contas que supervisionava, de certa forma, era uma entidade mais virada para o setor público e que já, nessa altura, obrigou as empresas do setor público a criarem estes planos de prevenção de riscos e infrações conexas, e que foi um primeiro passo aqui em Portugal. E a verdade é que até ao final do ano passado não houve assim, de um ponto de vista operacional, se assim se pode dizer, uma grande evolução naquilo que era o expectável para que as empresas do setor privado pudessem, de facto, começar a adotar estas medidas. Tudo começou com a adoção e a publicação da estratégia de combate à corrupção em Portugal, que foi depois publicada no final do ano passado numa resolução do Conselho de Ministros, e que, de facto, essa resolução, esse documento, é um documento bastante extenso, que tem pontos muito positivos, porque, de facto, houve um trabalho de fundo feito pelas entidades governativas, de querer ouvir um espectro muito alargado de pessoas ligadas a estas temáticas, para perceber, de facto, o que é que está mal, porque é que as coisas não funcionam em Portugal. Elenca, de facto, um conjunto muito grande de dificuldades, de incompatibilidades, de inoperância, de ausência de legislação sobre determinados temas. E, de facto, é importante elencar estas dificuldades e também aponta um caminho, um conjunto de medidas a serem seguidas no âmbito daquilo que é a prevenção e esta estratégia de combate à corrupção. Na altura, quando o documento saiu, na minha opinião, o documento, de certa forma, morreu na praia, porque tem este trabalho todo feito, mas, na realidade, acaba por não
apresentar quem é que fica responsável por tomar essas medidas que estão elencadas no documento e aquilo que é expectável, os timings, que é quando é que isto tem que ser implementado, com que prazo e quem é que fica responsável por garantir isso. Bom, até ao final do ano nada aconteceu e no final do ano sai um conjunto de documentos legislativos muito interessantes, importantes de facto, que aquilo que não se sabia quando é que iria acontecer, parte das coisas aconteceram. A primeira delas é com o Decreto-Lei 93 de 2001, que é uma transposição da diretiva sobre os canais de denúncia que já se andava a debater há um par de anos e que efetivamente foi publicado e que institucionaliza como é que isto tem que ser e a que entidades é que isso é aplicado. Há também um Decreto-Lei, o 94 de 2021, que aí muitos, eu não diria todos, mas muitos daquelas situações identificadas na estratégia de combate à corrupção que mostrava que havia lacunas ou incoerências entre as diferentes leis, os diferentes códigos em vigor em Portugal, era preciso fazer alguns reparos, algumas atualizações das leis, e este Decreto-Lei 94 de 2021 vem, de facto, aprovar as alterações legislativas no seu espectro de cada um desses códigos, para que, de facto, possa haver um reforço destas medidas de combate à corrupção. E depois também aparece o outro documento, um documento, salvo seja, um decreto-lei, que é o 109-E de 2021, que permite a criação do chamado MENAC, que é a designação do Mecanismo Nacional de Anticorrupção e que vai, de certa forma, ser considerado como o regulador em Portugal para estes temas do combate, da monitorização e o combate da corrupção. E acoplado a esta instituição, que está para ser criada, ainda hoje não está criada, algumas dúvidas sobre se ainda vai ser... Quer dizer, ela criada está porque a lei foi aprovada e foi publicada, por isso tacitamente está. A operacionalização da entidade é que ainda não ocorreu e está-se à espera que isso ocorra o mais breve possível. Mas que, juntamente com este Decreto-Lei 109, aparece também aquilo que é o regime geral de prevenção da corrupção. E se até agora não havia, como eu dizia há um bocadinho, não vai a bem, vai a mal, não havia nenhumas indicações ou não havia nada que pudesse dizer às empresas quais são os mínimos olímpicos que as empresas têm que ter para poderem, de facto, combater, com este pacote legislativo das empresas terem que começar a ter um canal de denúncia, terem que ter um código de conduta, ter um plano de formação e preparar, que também é um dos outros aspectos que aparece aqui neste Decreto-Lei 109, é o tal plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas. E aqui este plano que, para aquelas entidades públicas que já estavam habituadas a preparar este plano e a ter que o rever de uma forma regular, o que faz o Decreto-Lei, de facto, é que alarga, de facto, as entidades às quais ficam abrangidas e praticamente todas as entidades a operar em Portugal com mais de 50 colaboradores estão hoje, ou desde o final do ano passado, obrigadas a cumprir e abrangidas pelos termos deste Decreto-Lei. E que, tal como eu já disse há um bocadinho, enuncia um conjunto de mecanismos que as organizações têm que ter, e o primeiro deles, de certa forma, é, de facto, a nomeação dentro das organizações daquilo que é chamado o Compliance Officer. Okay? E depois também atribui um conjunto de tarefas, que eu já as elenquei um bocadinho, o plano de prevenção dos riscos, o código de conduta, haver formação e haver esta criação, através de ações de formação, de uma cultura de compliance e de uma cultura de prevenção destes riscos de fraude, porque, como diz o Salvador, no final do dia é tudo uma questão de reputação das organizações. E não há nada pior para uma organização, de repente, aparecer envolvida em esquemas ilícitos de fraude e corrupção. Algumas entidades ou alguns grupos, hoje em dia, já têm nas suas próprias regras internas
e vai-se vendo um bocadinho quando acontece determinado tipo de situações, empresas a quebrarem contratos, seja com fornecedores ou com clientes que estejam envolvidos em esquemas ilícitos, que é para elas próprias também se prevenirem de casos de estarem associados e que a sua própria reputação, ainda que indiretamente, possa vir a ser manchada ou atacada. E nesse sentido é um tema que é uma obrigatoriedade para todos. E quando falamos, então, para voltar ao tema de como é que se pode combater, bom, pode-se combater com aquilo que eu entendo que são os mínimos olímpicos, que é o que consta do decreto-lei, do 109, mas isto são temas que vão muito mais além do que somente, não é, volto a dizer, não é mau, é um bom ponto de partida para quem não tinha praticamente nada, já ter algumas destas indicações previstas na lei como uma obrigatoriedade, mas pode-se ir muito mais além, porque quando eu digo muito mais além, é criar toda uma infraestrutura de suporte à função corporativa do compliance, porque, vamos lá ver, ainda que a prevenção da corrupção seja uma responsabilidade de todos os colaboradores das organizações, tem que, obviamente, haver alguém dentro da organização que é a pessoa que tem que dar a cara e que é o responsável por essas temáticas. E, de facto, aquilo que as melhores práticas hoje em dia o indicam é ser o compliance officer que tem que levar e ser responsável por estes temas da prevenção da corrupção. Ainda que um compliance officer também tenha uma responsabilidade em outro tipo de riscos, bastante mais alargada, mas pelo menos de sua responsabilidade direta, este é claramente um deles. Agora, tudo isto obriga a que haja também depois, naquilo que é esta infraestrutura de compliance, tem que haver uma opção, um governance da própria entidade para estas temáticas, publicamente a dizer e a confirmar que não aceita este tipo de comportamentos, que é contra este tipo de situações. Isto é muito importante para criar esta cultura. Tem que haver um conjunto de políticas, de procedimentos, de programas de auditoria dentro das organizações sobre estas temáticas do compliance. Tem que haver, obviamente, o próprio 109 já o indica, através ou para efeitos da elaboração do tal plano de prevenção de riscos, que é a identificação de riscos de fraude e corrupção dentro das organizações. E quando se diz a identificação dos riscos, é também, obviamente, a própria avaliação desses riscos e perceber se esses riscos têm uma probabilidade e um impacto elevado ou não dentro da organização e perceber que controles é que existem dentro dessas organizações para poder mitigar esses riscos. E se esses controles não são eficazes, então há que fazer aqui correções e medidas de correção naquilo que é a realidade das organizações. É óbvio que este plano de prevenção, de certa forma, resume toda esta parte que eu acabei de dizer, mas a verdade é que, dentro daquilo que é uma estrutura expectável, obviamente tem que haver um reporte à administração sobre estas temáticas, que o próprio Compliance Officer tem que fazer, e que as organizações passam a ter que fazer à luz da lei agora que saiu, que eu falei da 109, vão ter que passar a fazer um relatório anual para o MNAC sobre o que é que está a acontecer em matéria de prevenção de riscos de fraude e corrupção. Por isso, já há uma obrigatoriedade das organizações não só terem que explicar às próprias direções e à gerência ou aos conselhos de administração sobre isso, mas também vai mais além do que somente dentro das organizações. Tem que haver também medidas de detecção dentro das organizações com multiplicidade de situações, seja através de análise de third-party due diligence, como se chama, seja através de análise de dados com métricas e procurar indicadores que possam evidenciar haver ali comportamentos anormais, seja riscos de fraude internos como externos, obviamente, quando estamos a falar nisto é nestas matérias. Tem que, de facto, haver também programas de monitorização, acompanhamento do que é que está acontecendo na organização, não me quero alongar muito mais, mas também tem que as organizações, para além destes, como eu estava a dizer, de mecanismos da prevenção, da detecção, tem que haver resposta. Isto é, as organizações têm que estar preparadas para quando acontece algo de errado, o que é que se faz?
quem é que tem que ser informado, quem é que tem que ser envolvido no processo, como é que vamos responder, enfim, há um conjunto de regras, protocolos e que tipo de consequências disciplinares tem que haver para os colaboradores ou para as entidades que estão aqui envolvidas. E por isso, porque sem isso, tudo aquilo que se está a fazer acaba por, de certa forma, morrer um bocadinho na praia, porque se não há consequências, e o próprio survey e o barómetro mostra isso, que é, raramente quando há casos, poucas são as entidades ou as empresas em que comunicam que tiveram esses dados. Aí poderíamos conversar um bocadinho mais, porque há uma natureza mais anglo-saxónica de total transparência, e assim que se identifica estes temas, as empresas levantam o braço e avisam: apareceu este tema, vamos investigar e já comunicaremos os resultados. E depois há uma vertente mais latina, que é resolver tudo dentro de casa, não se diz nada a ninguém e fingir que não se passou. Eu, na minha perspectiva, é profundamente errado, porque tanto para dentro não há uma comunicação das consequências destas situações, como de um ponto de vista, como dizia o Salvador, de um ponto de vista de transparência para o mercado, não é de todo o melhor exemplo. E por isso, mas isto é cultural e demora muito tempo a mudar. E por isso, pronto, não quero estar a alongar muito mais, espero ter sido minimamente conciso naquilo que é. Isto podia estar aqui horas a falar sobre o que é, como é que se pode prevenir estes temas, mas pronto, acho que as principais ideias já cá estão e agora passar a palavra também ao André. Vai dizer que sim, com ar muito... Esta sua última parte, eu só vi o André dizer assim que sim, aquela nossa lógica do barrer para debaixo do tapete, não é? Foi. André, quer partilhar aqui um bocadinho connosco? Voltamos a ouvir, André. A sua visão. Sim, eu estava a assinar com a cabeça, porque o Pedro de Cunha, para além de muitos méritos que tem, um deles, revelou-se agora, é um fantástico engenheiro de pontes, porque lançou aqui um conjunto de pontos para os meus pontos-chave. Portanto, isto não foi ensaiado e, portanto, agradeço já esse tapete que foi estendido. Portanto, o meu nome é André Correia de Almeida, sou professor em Columbia University e também o fundador da All for Integrity, uma associação criada em Portugal, apesar do nome em inglês, mas que também tem um propósito, mas que não é para aqui hoje chamado. E eu gostava de, portanto, recordar aqui quem está connosco esta tarde, ou esta manhã, ou esta noite, conforme onde estejam, que a pergunta que foi colocada é se é possível mobilizar os portugueses. E a resposta, não vou dizer que depende, não é? Apesar de ser economista, não vou dizer que depende, vou dizer que sim, mas que é muito complexo. Portanto, já estou aqui a ser um atrevimento incrível, porque estou a dar uma resposta a uma pergunta, não é? Que não é propriamente o que aconteça com mais frequência. Ora bem, e eu gostava de precisamente lançar aqui uma pista, até a partir das palavras um bocadinho, ou de um artigo um bocadinho confuso, lançado ontem ou hoje sobre umas declarações do Presidente do Tribunal de Contas, em que diz que o problema do combate à corrupção não é de falta de leis. Ora, concordo, mas é uma resposta, pode não ter sido a resposta do Presidente, mas foi a interpretação do autor do artigo, e portanto temos de distinguir as duas coisas. Concordo, mas é uma resposta complicada e indutora de erro ou de confusão. Porque o problema do combate à corrupção, ou a questão do combate à corrupção, e o Pedro falou, apresentou muitos exemplos de leis, aqui para esta intervenção eu vou falar de regras. De facto, não me parece que seja o problema principal a falta de regras. Mas isso é apenas um vértice de um trinómio que não pode ser desconsiderado, que é haver depois da regra um mecanismo de fiscalização do cumprimento da regra, que depois pode ou não estar na lei, em princípio estará na lei, mas não necessariamente. E depois um terceiro binómio, que é, pode haver mecanismos de fiscalização da regra, tipicamente as polícias, por exemplo, não é? Fiscalizam se a regra é cumprida, ou o whistleblower, a propósito, não é? Da transposição para a ordem jurídica nacional, 2 anos depois da diretiva europeia, é um mecanismo de fiscalização da regra. Mas depois um terceiro aspecto fundamental, que é mecanismos de penalização pelo não cumprimento da regra. Portanto, são três coisas completamente distintas, interagem no modelo ideal, mas são distintas. Portanto, dizer-se que não precisas mais leis
para quem não está bem informado, dá a ideia que o Estado já fez tudo o que podia fazer, porque há aqui pensa-se como um português ou como um cidadão, não se trata de ser como um português, em qualquer parte do mundo, como um cidadão pensa que a única função do legislador é fazer leis. Não é. Há vários aspectos a considerar. Ora, portanto, os casos mais recentes de grande corrupção em Portugal até são exemplos de que os dois primeiros aspectos são cumpridos. Há uma lei. Tarde ou cedo houve mecanismos para fiscalizar se a lei foi cumprida ou não. Mas depois o terceiro aspecto não funciona. Quer dizer, o mecanismo de penalização pelo não cumprimento da lei não funciona. Portanto, se não tiverem os três bem montados, o combate à corrupção não acontece. Portanto, isto de fazer aqui uma ponte com a intervenção anterior do Pedro sobre o que é preciso fazer para combater a corrupção. O Pedro deu um enfoque muito bem como ponto de partida para este diálogo. Para a questão da regra, eu acrescento 2 pilares. A fiscalização do cumprimento da regra e a penalização. Claro que depois, se o triângulo está bem equilibrado ou não, depende, claro, das opções governamentais de fomentar as reformas ou de financiar ou de proporcionar os orçamentos que são necessários. Ora bem, como é que isto se liga então à questão que me foi colocada e que eu agradeço, aliás, devia ter agradecido o convite, faço agora a todas as partes envolvidas e fico sempre muito contente quando estas primeiras colaborações são as primeiras de outras que se sigam, porque isso também tem a ver agora com a segunda parte da minha intervenção e a resposta à pergunta. Porquê que é complexo? Sim, é possível mobilizar, mas porquê que é complexo? É complexo, primeiro, porque não há uma tradição em Portugal, e o estudo que hoje estamos aqui a abordar era uma exceção, uma belíssima exceção, e por isso é que eu gosto sempre de participar em conversas que tenham a ver com avaliação. Não há uma tradição de avaliação. Não temos tempo para avaliar as questões culturais, étnicas, etc., que o Pedro abordou, ou levemente referiu, e muito bem o fez, mas há um problema cultural, seja porque nos fechamos nos nossos feudos, seja porque haja uma relativa baixa propensão a interagir para lá dos nossos laços mais próximos. Há autores que cobrem este tema muito bem, o Fukuyama é um, o Putman é outro, e eu recomendo essas leituras. Temos laços sociais muito fortes dentro de grupos relativamente restritos. Não vou chegar ao exagero da família siciliana, mas, enfim, um bocadinho mais, enfim, colegas de trabalho, alguns confidentes, enfim, uns consultores, mas a coisa depois encerra-se. Há uma relativa baixa cultura, como o Pedro falava, de abrir e de tornar as preocupações e até as soluções mais coletivas. Portanto, há aqui um problema de avaliação. Porque se não houver avaliação, temos um problema de narrativa e de retórica. E vou dar um exemplo de um índice que toda a gente conhece, o índice de percepções, que todos utilizamos e que dá para tudo. Dá para dizer que a corrupção é muito alta porque os índices de percepção são altos. E dá para dizer que a corrupção é muito baixa porque as percepções não são realidades. E depois dá para outros tipos de interpretações, todas corretas. A propósito, todas corretas, metodologicamente, dá até para dizer que em sistemas mais avançados e democracias mais avançadas, o índice de percepção é maior porque precisamente há mais abertura e os temas falam-se mais. Eu imagino que se fosse desenvolvido para a Coreia do Norte, seria um índice relativamente baixo, um índice de percepção relativamente baixo. Ora, mas mesmo assim, é o instrumento que utilizamos, e creio que já aqui foi hoje referido, e não há mal nenhum em referir, porque é o que temos. Mas há um problema, portanto, de avaliação. E as ferramentas que temos não são suficientes. Esperava-se, em princípio, que agora a estratégia anticorrupção de 2020-2024 incluísse uma parte importante da avaliação, é completamente, portanto, autista nessa parte de começar por fazer uma avaliação. Ao nível do regimento da Assembleia da República, ao nível da realidade da corrupção a nível municipal, a relação, entre muitos outros, o desporto foi aqui falado, os escritórios de advogados, portanto, uma avaliação
participativa sobre, não propriamente da quantidade de corrupção, porque depois falamos com juristas e dirão que a corrupção é baixa em Portugal, porque há muito poucos casos transitados em julgado, e também estão corretos, de facto, aos olhos da lei, há muito poucos casos de corrupção em Portugal. Bem, no limite, num país sem leis, nenhuma lei, e que recordamos todos os filmes do faroeste que víamos e continuamos a ver qualquer faixa etária, no limite, sem leis, não havia corrupção. Aliás, nem havia crime. Portanto, há um problema de ausência de avaliação. Não há, e muito poucos instrumentos. Hoje estamos aqui juntos para tratar até de uma exceção. De exceção, mas atenção, veio da sociedade civil, / setor privado. Não é uma avaliação, uma reflexão interna do Estado. Bem, o segundo problema é que mesmo que houvesse uma avaliação, o que tem que haver a seguir é uma capacidade de diálogo. E a Assembleia da República tem sido ao longo de décadas esse exemplo vivo de uma completa incapacidade de diálogo multipartidário. E isto não é um comentário de um iluminado, eu, no caso até sou imigrante, portanto, do iluminado imigrante, nem é o caso de investigadores com quem eu tenho aprendido imenso e vou nomear nomes, porque nunca tenho problema em falar de nomes com quem aprendo, Paulo Moraes, Luís de Sousa, Susana Croato e tantos outros colegas com quem tenho aprendido. Eles não somos todos uns iluminados, são os líderes dos próprios partidos políticos que, tipicamente, depois de saírem ou se como é que eu ia dizer, se reformarem ou de saírem das suas lideranças partidárias, que vêm, estou a ser injusto, porque em alguns casos são afastados precisamente porque o seu cavalo anticorrupção sai derrotado. Portanto, é uma reflexão interna dos próprios partidos que mostra, portanto, não é uma conspiração externa, um ataque à democracia, que vem esta ideia de que há uma capacidade de algo. Quando se chega tipicamente em torno da governação, em torno da negociação do Orçamento de Estado, deixam-se cair reformas e ideias tão badaladas quanto nos cadernos e nos programas eleitorais. E depois há um terceiro aspecto, também conhecido ser um trinómio, é que mesmo que houvesse avaliação e mesmo que houvesse depois um diálogo para fazer pontes, as soluções, o desenvolvimento de soluções, que pode ser novas leis, que pode ser novas, enfim, mecanismos de transparência, digitais, desburocratização, são muito complexos. E aí há um problema de orçamentação e um problema de falta de recursos, em que, a propósito, a corrupção consome 10% do nosso PIB e, portanto, temos essa complexidade de desenhar a solução. Portanto, o partido, no fundo, a minha intenção hoje, nestes 15 minutos que me permitiram, era criar um framework, ajudar-nos a organizar o pensamento em torno de o que é que importa para combater a corrupção. Falei dos 3 pilares, tal triângulo, não me vou repetir, está gravado, e, portanto, acho que ajuda neste aspecto muito prático, que é o discurso sair da caixinha de se há muito ou poucas leis. Isso é um texto de questão. Espero que tenha ajudado. E depois, a segunda parte da minha intervenção, terei 30 segundos, é que a mobilização depende destes 3 aspectos. Haver avaliações que permitem diálogos e consensos que permitam criar as soluções que faltam. Sejam elas novas leis, sejam elas novas instituições. E essa é um bocadinho a função da Law for Integrity, porque aquela foi criada no ano passado, em 2021, é esta ideia de combater, eu na CNN no domingo dizia isso, que era mobilizar pela positiva contra o imobilismo do legislador nacional. Mobilizar pela positiva contra o imobilismo do legislador nacional. E a positiva não é uma coisa mais ou menos poética ou como é que eu ia dizer, demasiado naive. É esta convicção de que há boas práticas internacionais, muitos estudos feitos por nacionais,
que, se fosse dada a devida atenção, o estudo de hoje, por exemplo, um grande exemplo, acho que o estudo de hoje seria um excelente instrumento para proporcionar diálogo entre o setor privado e as entidades governamentais que mais lidam com o setor privado. E termina assim, com este segundo trinómio que gostava de partilhar convosco. Obrigada, André. Obrigada aos três, aliás, pelas vossas partilhas. Já temos aqui umas questões. Eu tenho uma primeira aqui que penso que será mais dirigida talvez ao Pedro, tenho outra aqui dirigida ao André, e eu tenho uma para perguntar ao Salvador, se por acaso mais ninguém tiver, que é para garantir que há perguntas para todos. Pedro, começava se calhar por si. Tenho aqui um participante que pergunta se o estudo esclarece a questão de corrupção importada versus corrupção nacional, porque para ele não é claro aquilo que o Pedro referiu de as empresas multinacionais terem melhores práticas que as empresas portuguesas. Vamos ver, eu não disse que as empresas internacionais têm melhores práticas que as empresas portuguesas. Não foi esse. Se foi essa a mensagem que passou, não era essa a minha intenção. O que eu estava a dizer era, na ausência de um pacote legislativo que obrigue a uns mínimos olímpicos, aquilo que eu tenho verificado era essencialmente através de empresas internacionais ou filiais de empresas internacionais em Portugal que já tinham esse tipo de regras e procedimentos instaladas. Não avaliei se eram melhores ou piores daquilo que hoje se faz em Portugal. Temos muitos exemplos em Portugal de muito boas práticas, de empresas que, pese embora, e tive o privilégio de trabalhar em algumas delas, grupos familiares portugueses que têm a preocupação de estar sempre à frente do que é o próprio pacote legislativo. Por isso, aquilo que eu há bocadinho estava a dizer não tem a ver se são melhores ou piores do que as nacionais, mas sim por força de regras internacionais grupo, na ausência do que era a lei até o final do ano passado, algumas já tinham esse pacote todo, ou muitos iam muito mais além daquilo que é agora. Muito bem, obrigada, Pedro, por ter esclarecido aqui o tema. Agora tenho aqui uma pergunta para o André. André, de acordo com os seus 3 pilares, há aqui mais um participante, é anónimo, eu não consigo tratar as pessoas pelo nome, porque as perguntas vêm de anónimos, peço desculpa. Mas de acordo com os seus 3 pilares, consegue uma explicação para a dificuldade de acabar com a corrupção no plano do segredo de justiça? Em que pilar é que acha que está o problema neste caso? Está no problema. Bem, eu falei em 2 trinómios, portanto, está no primeiro trinómio. Né? Está a lei do segredo de justiça existe, cá está, belíssimo exemplo. A lei do segredo de justiça existe, ou o princípio da lei do segredo de justiça existe, mas não é cumprido. Portanto, não é cumprido, e pelos vistos o que parece é que o segundo vértice deste primeiro trinómio, mecanismos de fiscalização da regra, não são suficientes. Agora, podíamos discutir porque é que esses mecanismos não são suficientes. Uma questão é falta de recursos de quem fiscaliza, quem deveria fiscalizar a regra. Se não é falta de recursos, ou em acréscimo à falta de recursos, a questão da coordenação. Não é? E depois, é indiscutível, e o Pedro falou nisso, e o Salvador também, a questão cultural. Porque esta ideia, isto é segredo de Estado, mas vou dizer a ti, não digas a mais ninguém. Portanto, é uma falta de integridade. Quer dizer, depois pode-se discutir o que é que verdadeiramente conduz a essa falta de integridade, mas é uma falta de brio, é uma falta de consciência coletiva, é um déficit de entendimento do que é que o bem comum quer dizer, é um comportamento displicente, abandalhado, é tudo o que nós quisermos definir. Mas como estes adjetivos interessam pouco, e como nesta matéria, e eu falava ontem do encerramento do primeiro ciclo da nossa rede de escolas, do programa da rede de escolas que teve anticorrupção, que teve a participação de 400 alunos, eu falava ontem de que, no limite, isto não devia ser deixado ao critério da pessoa individual. Há esta ideia de que deixo ao critério, deixo à ética, os princípios da pessoa individual. Não. Uma vida em sociedade não se constrói a partir da confiança que eu tenho nos princípios éticos que o Pedro e que o Salvador possam ter.
Em parte, sim, mas tem que haver um corpo de regras que ajude a diminuir a incerteza de como é que nos vamos tratar e como é que nos vamos comportar. E aqui o que eu acho é que, para ser direto, neste primeiro trinómio, no caso da pergunta que foi colocada, há um déficit de capacidade de fiscalização do mecanismo de fiscalização da regra de não haver segredo de justiça, de não se cumprir o segredo de justiça. Muito bem. Salvador, há aqui uma pergunta para si que não é a minha, portanto já temos aqui a cândida pergunta. Sabendo que é preciso medir para gerir, e nestes casos faz sentido começar por medir as percepções internas antes das percepções externas? Ou seja, porque aparentemente existe um enorme desconhecimento ou resistência interna nas empresas e, portanto, deveríamos começar primeiro por aí. Qual é que é a sua opinião? Bom, eu acho que sim, que faz sentido medir tanto as externas como as internas, eventualmente sem precedência, isto, umas e outras podem ser medidas em simultâneo. As empresas, de facto, têm que medir aquilo que são as percepções dos seus stakeholders, porque efetivamente são as percepções dos seus stakeholders que fazem com que as empresas possam não ser mais viáveis. Agora, a pergunta aqui, eu diria que talvez não seja só medir, mas o que faz sentido é que as organizações tenham mecanismos de compliance, mas que não sejam só de compliance, que sejam depois efetivos, não estejam só nas regras que as empresas têm, que depois muitas vezes não são cumpridas, não é? Ou não são visíveis, mas que hajam mecanismos de comunicação para que todas as pessoas que estão a trabalhar numa empresa percebam qual é que é o ambiente dessa empresa, se é um ambiente seguro ou não para haver denúncia, se é um ambiente seguro ou não para que não só haja denúncia, como haja consequências dessa denúncia. E consequências positivas, pelo menos não negativas, para quem faz a denúncia. E que depois hajam consequências no sentido de, havendo corrupção, as empresas terem mecanismos de punir essa corrupção internamente, não é? Portanto, é muito mais um mecanismo de comunicação, na minha perspectiva, neste momento, do que um mecanismo de verificação de percepções. O mecanismo de verificação de percepções é muito importante para a reputação da empresa do ponto de vista dos stakeholders externos, porque nos stakeholders internos são os primeiros a saber o que se passa, não é? Quando se passa alguma coisa dentro da organização. Vamos ver, quando há uma notícia nas televisões sobre corrupção em determinada empresa, sobre este, sobre aquele ou sobre outro tema, os trabalhadores desta empresa vão todos ser impactados automaticamente. E aqui há dois mecanismos que acontecem. Ou eles acreditam na notícia ou rejeitam a notícia. E muitas vezes eles rejeitam a notícia por questões de percepção própria, de proteção própria, quero dizer. As pessoas não gostam de aceitar notícias que os possam prejudicar. E, portanto, quando diz assim, o CEO da empresa tal é corrupto, fez este ato de corrupção, o Ministério Público denunciou, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é, pá, não, isto é mentira, isto na minha empresa não se passou. Isto é o Ministério Público a acusar, porque o Ministério Público gosta muito de acusar, ainda por cima em segredo de justiça, e, portanto, a pessoa não vai acreditar automaticamente naquela informação e vai rejeitar essa informação. E depois vai recolher um conjunto enorme de argumentos para que ela própria possa rejeitar publicamente essa informação. Portanto, não é tanto um modelo de olhar para as percepções internas, é muito mais importante olhar para as percepções externas, porque as percepções externas são stakeholders desligados da empresa, que podem ou não ter comportamentos de suporte positivos ou comportamentos de suporte negativos. Podem recomendar positivamente, mas podem não recomendar e desrecomendar, entre aspas, não é? E isto é muito importante, porque, efetivamente, afeta depois o bottom line da empresa, afeta os resultados financeiros, afeta a sustentabilidade da própria empresa. Posso acrescentar uma coisa muito rapidamente? Claro que sim. Ok, porque então, a propósito do que o Salvador falou, a sugestão que eu deixava é que, de facto, as percepções são muito importantes, mas são proxies, não é? São proxies de um fenómeno que, na realidade, o que se queria no limite era evitar a corrupção, não é? E as percepções, claro, são muito importantes, não é? O meu negócio é isso, é que a percepção torna-se realidade, André. Torna-se realidade. Mas o que eu acho que seria muito interessante, isto é uma sugestão, era fazer-se um estudo paralelo, semelhante, sobre fatores de risco. Porque eu acho que se criar identificar os fatores de risco e depois se acompanhar as estratégias de mitigação desses fatores de risco, ver se depois havia uma relação entre as percepções e o esforço real da organização em mitigar os fatores de risco. E esses sim
mais reais, mais relacionados com a dinâmica empresarial. Isso, o segundo aspecto é, eu dei muito ênfase à questão da regra, na minha intervenção anterior, eu dei muito ênfase à questão da regra, porque é a questão que parece deficitária em Portugal. Não há uma obsessão minha universal com regras. Eu acredito que a questão da ética é muito importante e das motivações pessoais, mas se eu estiver noutro país a falar sobre este tema, se calhar não é na regra que eu vou insistir. Portanto, eu só queria aqui, porque as pessoas não me conhecem, que o meu enfoque na regra tem a ver com o contexto específico do tema de corrupção que estamos a falar e que no caso português me parece ser esse. Só para explicar. Temos aqui outra questão, precisamente o tema do medir, que estivemos aqui a falar, ou seja, para além destes estudos enfim, da percepção que os gestores têm, que outras ferramentas poderiam ser usadas para medir a corrupção, na vossa opinião? E aqui, se calhar, deixo um bocadinho aos três, em termos da vossa perspectiva. Porque é importante nós, no fundo, se calhar este alerta é essencial, não quer dizer que depois as empresas façam alguma coisa ou não, mas no fundo haver pelo menos um alerta, e este estudo sem dúvida é contribuir para isso, mas haverá outro tipo de ferramentas que possam surgir. O que é que acham? É uma pergunta que surgiu aqui também no Q&A. A resposta para o Pedro, porque de facto a Kepler pode fazer esse trabalho junto das empresas, e portanto, Pedro, se não te importas. Bom, medir a corrupção, a verdade é que quem participa e quem ajuda as organizações na investigação de casos de corrupção tem noção e consegue ter uma percepção do que é quais são os valores e o que é que se está a falar. E efetivamente varia consoante os setores de atividade, consoante a tipologia da organização, tudo isto varia. A verdade é que nada disso é público, nada disso ou transparece para o mercado e, por isso, numa cultura como a nossa, é difícil poder-se fazer essa quantificação. E de uma forma objetiva, transparente e clara. Não sei como, de um ponto de vista já mais académico, e aí o André certamente poderá contribuir, mas naquilo que é o dia-a-dia e objetivamente do que se pode tirar da realidade, lá está, era o que o André dizia. Em Portugal, até agora, quantas pessoas foram condenadas por casos de corrupção? Há algumas, não são poucas, mas certamente que é um valor irrisório face àquilo que é não vou dizer do conhecimento, mas do que é a percepção generalizada das pessoas de que de facto há um índice elevado de corrupção em Portugal. Isso sim. Mas André? Já agora aproveito só aqui outra pergunta e o André se calhar pode apanhar as duas, que é precisamente aqui um comentário. Tem que ligar o meu power. Sim. Aqui o comentário de um participante diz precisamente, tomando a perspectiva cultural, não haverá na cultura portuguesa uma dificuldade objetiva de estabelecer os limites a partir do qual estamos ou não em patamares de corrupção e como resolver esse problema. Portanto, aqui quase em lógica de provocação. A própria lei estabelece o que é considerado corrupção. Esses casos estão todos previstos na lei. Basta ir ao Código Penal, enfim, tudo isso está previsto. Não há... Então aqui é o layer cultural, acho eu, que este participante questiona, não é? Porque as coisas, de facto, efetivamente estão lá escritas e já lá estão escritas há muito tempo. Mas o problema não é esse. Não é? O problema não é esse. O problema é o outro ponto de o que fazer quando se detecta, como é que se faz, como é que se responsabiliza. Bom, isso depois leva-nos para outra... Eu vou dar um exemplo para não pormos tanta pressão na questão cultural, porque depois a questão cultural é depois também uma desculpa. E eu estou à vontade para falar nisso porque apresentei a questão cultural como um aspecto importante. É importante, ponto. Mas vou dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa, que não vou dizer o nome, mas conheço uma pessoa, que em Portugal, na autoestrada, facilmente ultrapassa os 120 km horários na condução em Portugal. Conheço uma pessoa que facilmente ultrapassa a velocidade máxima. E essa mesma pessoa que eu conheço muito bem, nos Estados Unidos, é um olho no conta-quilómetros
um olho na sinalética da estrada e, nem pensar, ultrapassar as 105 milhas por hora ou o que quer que seja. Se a questão cultural fosse a questão central, estamos a falar da mesma pessoa. Portanto, a mesma pessoa com os mesmos níveis de educação, não é? Portanto, está a variável de educação controlada, do ponto de vista estatístico. Tem a mesma cultura, é a mesma pessoa, que num caso cumpre a lei, que a lei, neste caso, é conduzir dentro da velocidade máxima, dentro dos limites, e no outro caso não conduz com a lei. Não cumpre a lei. E note que não é um problema de leis, porque em ambos os países já há um código de estrada, num caso está definido 120 km, no outro está definido, portanto, cá está, estou de acordo com o Presidente do Tribunal de Contas, neste caso, não é um problema de falta de leis. Mas também não é um problema cultural. Porque se fosse um problema cultural, a mesma pessoa comportava-se de forma diferente. E não é a cultura que determina estes dois comportamentos diferentes, porque a cultura é a mesma. Portanto, o que se passa, então, é que se as leis existirem, se os mecanismos de fiscalização da lei existirem, e se os mecanismos de punição para o não cumprimento da lei existirem, a cultura molda-se. Porque o que acontece no sítio onde esta pessoa conduz acima dos 120 km a hora é que há uma menor capacidade de fiscalizar a lei do que a mesma pessoa quando conduz nos Estados Unidos, em que muito rapidamente aparece alguém e é logo multado, que não há qualquer tipo de hipótese, enfim, a probabilidade de ser apanhado dele. Portanto, eu dou este exemplo que é muito local, mas cá espero que ajude. A cultura é importante, mas a cultura pode ser moldada e daí a importância, eu acho que, de regras bem estruturadas. Mas o Rousseau é que foi dos primeiros a falar disto, portanto, eu não estou... Isto foi já falado há 200 anos, quer dizer, não é propriamente nenhuma... Isso leva-nos aqui à questão precisamente da Isabel Moço, que diz que da intenção à denúncia, e à denúncia, no fundo, intenção de denúncia à denúncia em si, obviamente vai uma distância que tem muito a ver com o indivíduo e com a própria entidade. Mas, no fundo, como é que esta lógica da denúncia legítima pode ser promovida, porque muitas vezes os colaboradores até são os primeiros a perceber que se passou alguma coisa, ou seja, é verdade, não basta ter os códigos de ética, os códigos de conduta, mas depois internamente como é que se faz isto? Não sei, Salvador, se calhar em termos da comunicação interna aqui é importante, como é que depois este processo, ou seja, embrulhar o todo, como é que acha que este processo pode ser feito? É efetivamente essencial, Isabel. A comunicação interna é essencial para que, como eu disse há pouco, as empresas consigam, em si próprias, criar os mecanismos que permitam que as pessoas saibam o que fazer perante situações claras de corrupção. Muitas vezes elas são apanhadas em pequenina corrupção, é aquela pequenina corrupção que nós desvalorizamos, ou que as pessoas tendem, pelo menos os latinos tendem a desvalorizar, porque, ok, é como diz há pouco o André, o excesso de velocidade não é mal visto pelos portugueses e, portanto, quem anda em excesso de velocidade até é considerado o macho latino que consegue andar o seu descapotável a 120 a hora num sítio onde só se pode andar a 50. Eu próprio fui multado várias vezes por excesso de velocidade e irrito-me bastante com os limites que nós temos, mas acredito que posso ser isso. Agora, estava-lhe a dizer, as empresas têm que criar estes mecanismos de comunicação interna para que não só as pessoas saibam o que podem fazer perante a pequena corrupção, como perante casos mais graves de corrupção, mas, sobretudo, que estes mecanismos de comunicação estejam feitos de forma a que o denunciador não seja exposto. E, portanto, aqui não é só criar um mecanismo de comunicação, é criar um mecanismo de comunicação e um ambiente de segurança que permita, com certeza, saber que quando alguém expõe um caso de corrupção, não é penalizado por isso. Porque senão as pessoas não expõem o caso de corrupção. As pessoas dizem, ok, eu não vou pôr o meu emprego em perigo por causa disto. É evidente que eu não gosto de trabalhar numa empresa corrupta, que não é ética, mas eu próprio, se calhar, vou à procura de outro emprego, mas sou eu a gerir essa situação, do que estar a expor um caso de corrupção e ser despedido, não é? Porque muitas vezes isso acontece. E é penalizada a pessoa que expõe o caso. E, portanto, as empresas, efetivamente, precisam de criar estes mecanismos. Há pouco, quando falavam sobre as empresas portuguesas e as empresas estrangeiras, há aqui um efeito dissuasor que é ter regras. As empresas portuguesas, as grandes empresas têm regras, as médias empresas vão tendo,
mas as pequenas empresas que representam 98% da nossa economia não têm regras. Não têm regras de todo. Empresas com 5, 6, 10 pessoas não têm regras de compliance, e nem sequer sabem o que isso significa, que lhes permitam lidar com esta situação. E, portanto, eu acho que nós, como sociedade, temos que encontrar formas de poder dar a essas empresas mecanismos de criarem, pelo menos, as regras básicas. E isso pode ser feito, por exemplo, pelo Instituto Português de Corporate Governance, que existe e que eventualmente estará a fazer coisas neste sentido. Nós trabalhamos aqui no LIFT com o Business Roundtable de Portugal, que também está a preparar documentos nesse sentido, documentos de autoavaliação das empresas para perceber se as empresas têm ou não têm o compliance todo em ordem, porque efetivamente empresas que têm regras são empresas que têm tentativamente, ou melhor, não é tentativamente, são empresas que provavelmente vão cumprir mais as regras do que as que não têm regras. Mas depois há as outras que têm regras e que têm espertinhos, entre aspas, que sabem que com aquelas regras nunca serão apanhados. E, portanto, mas enfim, nós isso vamos ter sempre. Mas eu acho que tem um bocadinho a ver também com aquela questão das armas nos Estados Unidos. Se nós tivermos regras, temos instrumentos de dissuasão. Se não tivermos regras, não temos instrumentos de dissuasão. E, portanto, eu acho que é muito melhor ter regras do que não ter, e depois comunicar essas regras efetivamente para que as pessoas percebam exatamente qual é que é o ambiente em que se podem movimentar. E já agora, que a diretiva, que a transposição nacional da diretiva europeia inclui apenas empresas com mais de 50 trabalhadores. Com mais de 50, exatamente. Portanto, o Salvador deu a estatística há bocadinho, quantas é que ficam de fora? Talvez quase 99%. E mesmo ao nível municipal, só com municípios com mais de 10 mil habitantes. Portanto, ficam, se eu tenho os números feitos, ficam 40% dos municípios fora. Portanto, eu só gostava de sugerir que, para além da promoção do canal, do ponto de vista da ótica empresarial, também se forme o cidadão e o trabalhador. Portanto, uma proposta que escrevi alguns é que, ok, as empresas ficam 99% de fora, ou 98,6%, tudo bem, mas que, em compensação, se empoderize, se informe os trabalhadores dessas empresas dos canais que existem. E há dois tipos de canais. Mesmo se a pequena e média empresa não tiver canais, há dois outros tipos de canais. O canal externo, portanto, há mecanismos públicos, e não só, de algumas ONGs que acolhem esse tipo de situação, mas há o jornalista de investigação. Os jornalistas de investigação, temos, infelizmente, poucos, mas felizmente muito bons, que se interessam por esses temas. Até há aqui outro tema também, que até a Tânia Ferreira comentou, e já para finalizarmos, que já passamos aqui da hora, e portanto claramente um tema de muita discussão, poderíamos ficar aqui o resto da tarde, mas também o tema, no fundo, da cadeia de valor, ou seja, fornecedores, parceiros, também estarem dentro desta temática, pode ser um fator, por exemplo, de decisão na escolha de um fornecedor ou parceiro, e aí, de certa forma, a própria empresa já estará também a contribuir, ou seja, não só dentro da sua empresa, mas daquilo que os seus parceiros e os seus fornecedores fazem. E até um bocadinho nesta lógica, precisamente, daquilo que é o nosso tecido empresarial. É verdade que muitas empresas não têm isso, mas se calhar é o papel das outras que têm, precisamente, e nosso, da Câmara, e enfim, de vocês, nossos parceiros, alertar para estes temas e trazer estes temas para a discussão. Este foi, enfim, o primeiro, acho que penso que é o primeiro webinar que fazemos sobre o tema, mas claramente que não será o último, porque há aqui muita coisa ainda a ser falada, há aqui muita coisa ainda em aberto, há aqui muitas dúvidas, e portanto não posso deixar de vos agradecer a vossa presença hoje e agradecer a presença de todos os participantes. Sem dúvida teremos que fazer uma nova sessão, se calhar talvez a seguir ao verão, para aprofundar mais estes temas, e pode ser que também já haja alguns desenvolvimentos na altura que valha a pena discutirmos. Salvador, Pedro e André, muito obrigada aos três por terem estado aqui connosco. Relembro que vamos partilhar esta gravação, portanto, se quiserem rever e ver em maior detalhe algumas das coisas que foram faladas, eu depois irei partilhar com todos os participantes a gravação. Ela vai estar também disponível no nosso canal de YouTube, e algumas questões que não tenham sido respondidas e que nos queiram fazer chegar, penso que tanto o Pedro como o Salvador ou o André terão disponibilidade para responder posteriormente, e nós teremos todo o gosto em fazer essa ponte, mas queríamos cumprir aqui o horário estabelecido, e portanto muito obrigada a todos pela vossa presença e obrigada pela participação tão ativa no nosso webinar. Um bom resto de dia
e seguimos em contacto. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, Biel.